Olá, gente, mais uma vez juntos com as nossas conversas, nosso bate-papo. E hoje nós vamos falar um pouquinho a diferença entre orar em línguas e falar em línguas. Estou falando a respeito de dois dons do Espírito Santo que se manifestam no meio de nós, de um nível profundo, onde estamos orando e buscando a Deus. Lá em Romanos diz o seguinte, que nós não sabemos orar e nem pedir, então o Espírito vem em nós e ora com gemidos inefáveis, e somente Deus, que prescruta os corações, pode entender aquilo que o nosso coração deseja de fato. Já em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá nos é dito a respeito do falar em línguas, porque a comunidade da época saíram pelas ruas orando em línguas e cada um ouvia aquela oração na sua própria língua. E tinha pessoas de várias línguas que habitavam ali na época, aquele local onde eles estavam passando e orando. Então, falar em línguas precisa que alguém interprete essa oração. São gemidos, porque na verdade muitos dizem também que essas línguas elas são unificadas com aquilo que aconteceu na Torre de Babel, onde nós lemos na Escritura que todos tinham, cada um a sua língua, que se confundiram. Então, esse falar em línguas é uma graça de Deus para que haja uma unidade na comunicação, na expressão, através dos dons espirituais. E veja bem, meu amigo, veja bem, minha amiga, nós adquirimos toda essa realidade não somente através do conhecimento, mas da experiência. Então, a manifestação do Espírito Santo, ela acontece na nossa alma, em nosso interior, em nosso ser, e nos leva então a os variados dons que existem, dentre deles esses dois. Mas são níveis profundos que nós podemos alcançar. Mas para que isso aconteça, você precisa estar numa grande intimidade com Deus, uma profundidade na oração, para que esses dons então venham a nos ajudar. A oração em línguas são sons, como nós acabamos de ouvir, que estão lá em Romanos, gemidos inefáveis. Esses gemidos, esses sons, essa oração em línguas, ela nos leva a um relaxamento e ao mesmo tempo como se posicionássemos diante de Deus uma antena para captar a sua voz. Deus se revela e fala conosco através dos seus dons, palavra de ciência, palavra de sabedoria. A palavra de ciência, geralmente, ela é o detectar do problema. Você vai no médico, o médico está com um monte de dor, né, na cabeça, variados lugares e tal. Você vai no médico, então o médico identifica, olha, essa dor sua na cabeça é por causa da sua vista. Então isso seria a palavra de ciência. E aí a palavra de sabedoria, você vai lá até a farmácia, compra o remédio tal e passa nos seus olhos ou toma, enfim. Então a palavra de ciência, ela detecta o problema. E a palavra de sabedoria, ela dá a você a receita para que você possa resolver aquilo. Esses dois dons também fazem parte dos dons espirituais que Deus nos dá, para que nós possamos compreender o movimento de Deus, a ação de Deus, o jeito de Deus agir, possamos compreender. Só que existem muitas vozes que falam no nosso interior. Tem a voz da fantasia, a voz dos sonhos, a nossa própria voz, e essas vozes todas se misturam. E nós, então, às vezes confundimos, achamos que é Deus falando, e na verdade não é Ele falando, mas é nós mesmos falando com a gente. Então nós precisamos detectar isso. E quanto mais profundo, quanto mais tranquilo estiver o seu interior, isso ajudará ao desenvolvimento disso. E é claro, tudo aquilo que nós ouvimos, experimentarmos, se faz necessário uma confirmação. Então por isso que nós precisamos nos abrir a essa dimensão e conhecer a fundo essa realidade. É mais uma dica, né, de vários dons, falamos alguns,
para que você possa conhecer um pouco essa beleza, essa riqueza que é a ação do Espírito Santo no meio de nós, dentro de nós, e a graça de Deus nos direcionando para uma intimidade com o Pai, em nome de Jesus. Que assim seja, um abraço, até a próxima.